Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Hora de fazer contato com o nosso correspondente internacional, direto da Europa, Jamil Chad, trazendo informações sobre a retomada desse nosso novo normal. A gente fala em novo normal há tanto tempo, né, Jamil? Em relação à abertura, fechamento de atividades, avanço do coronavírus agora com a variante Ômicron, como é que os países têm se adaptado com essa nova rotina, já que o vírus veio para ficar, não? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Olha, de fato, você falou novo normal, me lembrou meu filho aqui de 8 anos, perguntando como era a vida antes da Covid, papai. Então você tem ideia de que, obviamente, estamos passando por algo muito grave, e muito profundo e muito longo. Dito isso, alguns governos europeus, Débora, começam a dar sinais de que podem reabrir, alguns já reabrindo comércio, atividades que tinham sido fechadas em novembro, dezembro, por conta da Ômicron. E aí temos os primeiros aí, Holanda, Dinamarca e Bélgica, sinalizando essa reabertura de bares, restaurantes, cinemas, museus, justamente para voltar a tentar a ter aquele cenário, não do pré-pandemia, mas pelo menos aquele cenário de 2021, quando existia, sim, obviamente, o uso da máscara, distanciamento social, lavar as mãos, vacina, etc., mas comércio estava aberto. Na Holanda e na Bélgica, perdão, na Dinamarca, foram dois locais que de fato fecharam vários do comércio não essencial, dos negócios não essenciais, e que agora, então, sinaliza para a reabertura. Na Holanda, desde quarta-feira, essa reabertura já entrou em vigor, agora, com uma diferença. A partir de agora, e isso já é regra em basicamente todos os países europeus, o passe sanitário, o passaporte vacinal exigido em absolutamente todas as atividades, academia de ginástica, museus, cinema, etc., justamente para tentar ter algum tipo de controle e, ao mesmo tempo, forçar as populações a serem vacinadas. Qual é a posição da OMS e das instituições internacionais relacionadas aí com a saúde? Bom, nós poderemos estar caminhando para uma situação de um vírus endêmico, mas ainda estamos na pandemia, ou seja, não chegamos lá, não está ainda na situação em que nós podemos simplesmente declarar que a fase aguda da pandemia terminou. Não, ainda não é isso. Mas você já vê alguns países europeus, Débora, recalibrando as medidas sociais. E essas medidas têm que funcionar, né? A gente tem que acompanhar uma fiscalização também. Quando você fala da exigência do passaporte da vacina, né? Aqui no Brasil, em teoria, a gente deveria ter, né, essa cobrança do documento na entrada de alguns estabelecimentos, eventos e tal, e na prática a gente sabe que isso não acontece. Até mesmo alguns protocolos logo no início da pandemia, de você entrar em um estabelecimento, tinha lá a temperatura aferida, né, eles mediam a sua temperatura, ou apontavam para o álcool em gel. Em supermercado, Jamil, aqui no Brasil, você chegava lá no supermercado, então tinha uma pessoa para passar o álcool em gel nas suas mãos, outra higienizando o carrinho. Agora, pelo menos em São Paulo, não sei, os nossos ouvintes podem escrever, eu não tenho mais visto tanta rigidez assim nesses protocolos, né? Eu não sei em países da Europa ou onde você mora atualmente, né, na Suíça, quando você sai, se você percebe um controle mais rígido em relação a esses protocolos. É uma fiscalização que tem que funcionar, né, Jamil? Caso contrário, ela não tem sentido, né? Porque ela é justamente para proteger os trabalhadores daquele estabelecimento comercial e os consumidores. Então, não é uma questão de fingir que ela existe, porque, obviamente, a proteção não vai estar acontecendo. O objetivo disso não é penalizar ninguém. O objetivo de exigir todos esses pontos não é justamente evitar o comércio, é permitir a abertura do comércio com regras que protejam tanto os trabalhadores como os consumidores. Então, falsificar certificado ou fingir que essas regras funcionam, elas, na verdade, isso é tudo um tiro no pé, né? Porque, de fato, é aquele próprio trabalhador que pode estar eventualmente sendo contaminado, levar para casa, etc., o vírus. Agora, é verdade, Débora, existe uma exaustão, né? Depois de 2 anos, nós já entramos no 3º ano da pandemia, existe uma exaustão. O problema é que o vírus não cansou, né?
Nós cansamos, mas o vírus não cansou. E se a gente pega um número global, temos ainda números absolutamente assustadores. E só para colocar em perspectiva, na semana passada foram 50 mil mortos no mundo. Não dá para normalizar 50 mil mortos por um vírus que tem uma vacina, né, que você pode, de alguma forma, pelo menos, tentar reduzir esse número. Então, não é que ele deixou de matar, não é que ele simplesmente agora é uma gripezinha, não. Foram 50 mil mortos em 7 dias. Isso não é algo que deve ser normalizado. Quando nós atingimos, eu me lembro, o primeiro momento que nessa história da pandemia atingimos 1.000 mortos, foi obviamente um drama e foi um escândalo mundial, com muita gente muito preocupada que esse vírus já tinha matado 1.000 pessoas. Nós estamos falando agora de 50 mil por semana. Não há como normalizar absolutamente nada disso. Jamil Chad, a gente volta a conversar amanhã, nesse mesmo horário. Obrigada, bom trabalho para você, Jamil. Até amanhã. Até logo, Débora. Bom dia a todos.